Olá, caras Maters. Estamos aqui para mais um estudo litúrgico e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos em quarta-feira de cinzas, ano A. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Leitura da profecia de Joel. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactantes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem. Postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa passagem é belíssima, meus caros. Belíssima. E ela daria um estudo profundíssimo, somente ela, como toda a Bíblia, aliás. Porque vejam só, começa-se dizendo para nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. O coração, ele tem relação com o Cristo, com o próprio Filho, tem relação com a nossa vida, ele é vida de nossa vida, não é verdade? Ninguém nasce sem coração. Podemos nascer sem cérebro, acéfalos, mas ninguém nasce sem coração. Isso é impossível. E, portanto, o coração é uma instância, um órgão específico, um músculo involuntário que pulsa por nós, trabalha incessantemente por nós e que a nossa vida, ela só vem de fato a falecer, ela só vem a parar de vez quando ele também para. Tudo bem que tem toda a questão de e o cérebro, se a vida termina no coração ou no cérebro, ou ainda é possível transplante de coração, ou colocar uma máquina no lugar do coração, ali, fazendo o bombeamento do sangue, sem entrar nesses meandros, porque isso daria, então, um estudo por si mesmo, o próprio coração, toda uma faculdade, toda uma especialização, melhor dizendo. Deixando isso de lado, portanto, temos que o coração, quer queiramos, quer não, então, precisamos no mínimo substituí-lo. O cérebro, ainda que ele pare, ficamos ali vegetativos, mas a vida continua pulsando. Eu sei que, então, medicinalmente falando, né, tem pessoas que advogam que pode-se desligar as máquinas e porque a pessoa já morreu. Ela não está ali, porque ela não se manifesta. Ela está no dito estado vegetativo. Mas saibamos, a pessoa não morreu. A morte em si, ela só se apresenta através do coração. Por que eu falo isso? Porque é através do Filho. E o Cristo, ele é o coração voluntário do universo, ele é o coração voluntário do próprio Pai. Não é verdade? Ele é aquele que se derramou por nós, é aquele que se doou por nós, que trabalhou conosco e por nós. Ele fez tudo para a nossa salvação. Nós fazemos por Deus, com Deus e em Deus. Mas Deus fez conosco, em nós, por nós. Não é verdade? Então, é como se a humanidade, que tinha um coração de pedra duro, um coração de ferro, tivesse tido de um transplante, de uma substituição, não mais aquele outro coração, e sim agora um coração voluntário, pulsante, um coração de sangue e água. A água é o próprio plasma do coração, é ali a sua representação, e a vermelhidão do sangue está nas
hemácias. Então, o coração do Cristo, inclusive quando ele jorra para fora de sua chaga, a sua última chaga, que é no seu flanco, ao lado direito, ele jorra água e sangue, a água em termos desse quê cristalino e o sangue desse quê vermelho. E o nosso próprio sangue, nós chamamos de sangue tudo, mas então o plasma, ele é líquido, é a parte líquida do nosso sangue, ele é como que amarelado, mas é um branco ou é uma água como que amarelada, que é separada das hemácias quando passa pela centrifugação do nosso sangue. Então, quando nós precisamos fazer exames, etc., que o sangue ele passa por aquela maquininha que balança o sangue para separar por densidade, né, um e outro, nós conseguimos ver especificamente o plasma e especificamente as hemácias, que é o que chamamos de sangue propriamente, é o que dá a característica do sangue em si, certo? Então vejam, o Cristo, a paixão do Cristo é uma centrifugação tal, que quando, né, eu rio de nervoso, enfim, me perdoem, mas é lindo, né? Eu rio também de alegria, é lindo, é lindo, é lindo. Quando ele é chagado, essa centrifugação, esse agitar do Cristo, que foi a sua paixão, a sua vida, as torturas, tudo, foi fazendo com que essas instâncias apresentassem-se separadas. E por que separa-se um do outro? Para fazer exame. Para se ter, então, da noção de como está a nossa saúde, como eu estou, como está o meu ferro, como está a minha saúde, como estão, né, várias questões de vitaminas, minerais, etc. Então, essas maquininhas que centrifugam o sangue, que fazem com que o sangue tenha da sua separação, o Cristo, a própria vida dele é isso. O seu corpo é como esse tubinho que coloca-se o sangue e chacoalha. É um tubo de ensaio, por assim dizer, não é verdade? Esse corpo aqui nosso é um mero tubo de ensaio. É algo sendo ensaiado para que possamos, de fato, passar para uma outra qualidade de corpo, o corpo glorioso, que receberá também esse sangue e essa água, mas de uma maneira realmente apropriada. Então, começar aqui com o coração é algo assim elevado. Voltar-se para Deus com o coração, né? Voltai para mim com todo o vosso coração, diz o Senhor. Isso nos mostra que não é de qualquer jeito que se vai a Deus. É de todo o sangue, é de toda a água, é com toda a nossa possibilidade enquanto um Cristo. Enquanto não só uma criatura de Deus, mas um filho de Deus. Com jejuns, lágrimas e gemidos. Nós veremos como que jejum é uma palavra que etimologicamente ela tem relação com o jejuno. O jejuno é uma parte do nosso intestino. O nosso intestino delgado, ele é separado em 3 partes, tá? Deixe-me ver, eu não coloquei aqui. Coloquei. É o duodeno, o jejuno e o íleo. E o intestino delgado, ele tem relação, portanto, com... Ele é o primeiro intestino. O intestino grosso vem depois. Primeiro delgado. O intestino que seria fino e depois o grosso. Então, o intestino delgado, ele tem relação com a quebra e assimilação, absorção daquilo que nos chega, daquilo que, né, é digestão e absorção de nutrientes. Ele é o principal local de digestão e absorção de nutrientes. E chega a medir entre 6 a 8 metros. Enorme. Muito mais alto do que eu. Mais alto do que as paredes de minha casa.
se esticasse apenas o meu intestino delgado. Vejam só. Sendo que o duodeno é o início, o jejuno é o meio e o íleo é o fim. Então, jejum vem de vazio. Vazio. Seco. O jejuno assim se chama porque, via de regra, ele está vazio quando é feita a necrópsia nos corpos. Ele está vazio. E nós hoje somos convidados ao jejum, a estarmos vazios. Como que eu reconheço que estou vazio enquanto jejuno? Na necrópsia, como eu acabei de dizer. Ele recebe esse nome por conta de, na necrópsia, estar vazio. É o meio do intestino delgado. Nós hoje estamos sendo convidados à morte. A festa da carne passou, a carne morreu. Hoje é necrópsia. O que a necrópsia deve me revelar? O que essa morte da carne deve me revelar? Um jejuno. Ou seja, um vazio. Só que o jejuno não está sozinho no intestino delgado. Nós temos também o duodeno e o íleo. E como podemos ver aqui, nós nos voltamos para Deus de todo o coração. De que forma? Com jejuns, jejuno, lágrimas e gemidos. Certo? Fiquei pensando qual teria relação com o duodeno, qual teria relação com o íleo. As lágrimas, gemidos. Confesso que não cheguei a uma conclusão razoável em termos de lágrimas e gemidos. Bom, eu tenho a tendência a acreditar que, me parece que, né? Me parece que as lágrimas teriam relação com o duodeno, que é o início do intestino, que é onde tem a maior quebra do que lhe chega e uma certa absorção. É quando se recebe. Mas por que fiquei confusa por um momento e trago aqui essa possibilidade de observação? Porque quando algo de trágico acontece na nossa vida, o primeiro impacto é o gemido, é o grito, é o não, é o desespero, né? Então, e nós choramos. Então as duas coisas acontecem, elas têm uma similaridade muito grande. Sempre que nós choramos, nós gememos. E quando gememos, via de regra, isso é um convite para que choremos. Disse que no inferno haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Então, são duas coisas que estão próximas, que são começo e fim, e que, portanto, tendo uma proximidade muito grande. E por isso fico com cuidado ao interpretar e fazer a conexão imediata, porque talvez dê para conectar lágrimas e gemidos de maneira a realmente ambos fazerem referência ou poderem fazer referência ao duodeno ou ao íleo. Claro que fará diferença a maneira como se concebe isso. Então, de alguma maneira, tem a forma mais reta de conectar. Tenho a suspeita, e eu trago aqui a minha fragilidade em não sabê-lo absolutamente, com toda certeza, porque é a verdade. Mas tenho a suspeita de que as lágrimas sejam relacionadas ao duodeno. Que é como as coisas vão sendo partidas, quebradas, como as próprias lágrimas que caem uma a uma. Que é a maneira como nós vamos quebrando e absorvendo a situação trágica na vida. E que os gemidos teriam relação, portanto, com o íleo, que é a hora em que a coisa está passando para o intestino grosso. Então, é um local mais de passagem, em que você passa já um grosso, aquele bolo, para uma outra etapa. Ou seja,
Nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração tem relação com o intestino delgado. Para quem sabe de astrologia, eu faço caminhadas de astrologia cristã no meu outro canal, Letícia Conde, tá? Na astrologia, quem rege o intestino, sobretudo o delgado, mas também o intestino grosso, mas sobretudo o delgado, é o signo de Virgem, tá? O signo de Virgem. A Virgem, eu trago sobretudo o delgado porque a Virgem, Maria, tem relação com o signo de Virgem. E ela é aquela que é casta, pobre, obediente, pura, virgem, imaculada. O nosso coração, ele se volta para Deus com toda força quando nós somos seres marianos. Marianos. Então eu preciso me tornar uma Maria para que Cristo nasça em mim. E é por isso que para Cristo nascer em mim, para a manifestação do Messias, é preciso que haja jejuns, lágrimas e gemidos. Podem ter certeza absoluta que Maria passou por isso. Podemos ter absoluta certeza que Maria jejuava, chorava e gemia. Não é verdade? Rasgai o coração e não as vestes. O coração está dentro, as vestes estão fora. O coração é o que reveste o nosso corpo por dentro, porque ele pulsa, revestindo a nossa interioridade. De quê? De sangue, de água e sangue, de plasma e hemácias. Então, ele faz com que, verdadeiramente, nós estejamos vestidos por dentro. Mas o nosso coração que é de pedra, o nosso coração que é de ferro, o nosso coração que não é o Cristo, ou um Cristo, no caso, o nosso coração, sobretudo de Antigo Testamento, que ainda está antes do Messias e, portanto, é um coração de queda, necessariamente, por melhores intenções que tenhamos, esse coração precisa também ser rasgado, e não só as vestes. Antigamente se dizia que, os judeus rasgavam as vestes, era quando eles ficavam indignados muitas vezes, é quando era uma situação limite, em que rasgavam-se as vestes para expressar essa inconformidade com uma situação. Rasgar o coração é mostrar que nós estamos inconformados com a nossa situação, que nós queremos um coração novo, inclusive, vestes novas internas e vestes novas externas. Veremos mais adiante que, entre o vestíbulo e o altar choram os ministros, os santos ministros de Deus. Vestíbulo, altar. Altar é onde ocorre o sacrifício. Vestíbulo é onde tem as vestes, é onde se recebe das vestes, do paramento. Quem recebeu veste? Adão. Adão, na queda, está lá em Gênesis. Adão e Eva, em sua queda, são revestidos por uma pele. Adão é revestido por uma pele. Ele ganha uma vestimenta. Então, falar que é para chorar entre o vestíbulo e o altar é porque entre a queda, onde Adão foi vestido de pele, e o altar, ou seja, a paixão do Cristo e sua ressurreição, o santo sacrifício do altar, é o que nós vivemos, É isso aqui, essa porcaria. Essa vida de lixo que temos. Esqueci de acender a vela. Essa vida de lixo que temos. É isso. E nós devemos o quê? Chorar. Devemos chorar. E, portanto, rasgar as vestes tem relação com querer sair dessa situação de queda, da veste adâmica que temos. Mas para realmente sairmos dessa pele, dessa veste adâmica imediata, que não é corpo glorioso, mas um corpo opaco, um corpo de sombra, um corpo de treva, o que eu preciso fazer? Rasgar as vestes em si? Rasgar as minhas peles? Ou a minha pele, no caso, as nossas peles? Rasgar roupa? Não.
é rasgar o que tem dentro, rasgar o coração. Eu só me livro de Adão, não me livrando do corpo meramente. Eu só me livro de Adão e da minha condição adâmica, e nós odiamos Adão e Eva, né? Espero, porque em Cristo nós devemos odiar pai e mãe. Detestar pai e mãe. E o nosso primeiro pai e mãe imediatos, em termos geracionais, são Adão e Eva. Então devemos detestá-los. Então queremos nos livrar de Adão e Eva, graças a Deus. Mas não basta querermos nos livrar de Adão e Eva, como algumas pessoas acham que é assim. É isso, para. Nunca mais encarna, arranca carne, não nasce. Começam esses papos gnósticos. De que a matéria é prisão, essa carne é prisão, então eu preciso me livrar, então daqui a pouco tá tudo bem, inclusive se matar. Não, meus irmãos. O que nós devemos é rasgar os corações, o nosso coração e não as vestes. Não é este corpo, não é a matéria. É dentro, é interno. É aquilo que nos veste por dentro. É a pele de lobo, de ferro, de Satan Lúcifer, de cobra, de queda, que ganhamos dentro. Porque não foi só o visível que ganhou um revestimento, mas o invisível também, aquilo que carregamos dentro. Eva se associa à cobra de maneira visível, clara. Tá todo mundo sabendo, mas Adão também se associa. Só que de maneira que não é visível, não é perceptível também. Então ele ganha uma veste que não é só essa pele de fora, mas de uma associação que é realmente de uma cobra que lhe engole o coração, que lhe rapta o coração e engole o coração. E, portanto, é essa veste que nós devemos rasgar, de indignação, de que o nosso coração, ele não está adequado. Ele não está com a roupa adequada, com a água e o sangue do Cristo. Essa é a roupa que deve revestir-nos. Por isso que aqueles que recebem do sangue e da água do Cristo, que se lavam no sangue do Cristo, sobretudo, eles têm a roupa branca, pura, alva, que o anjo pergunta para São João o que aconteceu para eles estarem brancos, e São João fala, né, diga-me tu, e fala você. Ué, você que é o anjo aqui, você que é a autoridade, não é verdade? E ele fala, esses são os que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O anjo falava e São João estava vendo pessoas de branco porque elas estavam assim, com seda branca, como o meu véu, o meu vestido de seda, só que roxo. Não, né, meus caros? Eu espero que nós tenhamos a boa compreensão de saber que não é sobre uma roupa, túnica, que São João e o anjo falavam. É sobre o coração. É sobretudo sobre o coração. E aí fala, voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno, compassivo, ele é bom. Ele é aquele que bendiz, é benigno. Ele é bendito, é benigno, é o que abençoa, é o que bendiz. Ele é bom. Ele é compassivo, é o que tem compaixão, é o que tem da paixão com os homens. Ele é paciente, ele tem da paz. Ele é cheio de misericórdia, é o misericordis. Ele é um coração vazio de si. Ó, o jejum, que significa vazio. O coração que precisa de jejum. Voltar-se para Deus de todo o coração requer fazer jejum, para que sejamos o quê? Misericordiosos e conheçamos a misericórdia de Deus e inclinado a perdoar o castigo. Ele perdoa. Então são 5 as características aqui dadas a Deus imediatamente, nosso Senhor. Ele é aquele que perdoa. E perdoar é doar tudo o que tem. É aquele que doa tudo o que tem. Perdoa o castigo. Ele doou tudo o que tem
para o castigo. O seu filho. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa? Com certeza ele se voltou e nos perdoou. Temos que fazer a nossa parte, é claro, porque isso não está dado de maneira passiva. Cristo fez o coletivo. Nós agora precisamos fazer o individual. O que me cabe enquanto indivíduo. Ele fez por todos, mas ele não fez por mim particularmente. Em termos de, a Letícia já não precisa fazer nada. Isso aí é papo errado, hein? Tem gente que acredita nisso. Que agora, não, Deus já fez o sacrifício, agora eu preciso desfrutar, ser feliz. Esse papinho. E aí fala, quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si mesmo, a bênção, oblação e libação. Bênção, que tem relação com o bem, é aquele que bem diz, é o benedictus, é o que bem diz algo. O que dá a bênção é o que bem diz. Quando nós falamos que Cristo é o bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O bem dito é aquele que foi dito bem, que se falou um bem e falou o bem. Deus, que é Cristo é verbo, é palavra. O Pai é aquele que bem diz. Porque se o Cristo é o próprio dizer, a própria palavra, o Pai, por isso que Cristo fala, por que me chamas bom? Bom é o Pai, e não eu. Porque o Cristo é o dizer, e o bom é aquele que diz. Certo? Então o Cristo é o bendito, não porque ele é o bom, mas porque ele é o que muito bem foi dito. O que bem foi dito. Ele é o dizer. O Pai é o que é o bom. E que, portanto, é aquele de onde parte esse dizer. E por isso fala, né? Quem sabe ele deixa a bênção. Ou seja, quem sabe ele profere o verbo, a palavra. Porque a bênção é isso. É receber algo que arquetipicamente tem relação com Cristo. Quando uma pessoa nos abençoa, ela imediatamente tem relação com o Pai. Por isso que os padres abençoam e nós pedimos bênção dos padres. E por isso que fala-se que a bênção de uma mãe também é poderosíssima. Por quê? Porque Maria é aquela que também bendiz o Cristo em termos de comunhão com o Pai na humanidade dele. O Pai bendiz o Cristo enquanto divino, enquanto filho divino. Maria o bendiz enquanto filho humano, porque é ela que lhe concede a carne. Então, ela é a responsável pela carne do verbo. A carnalidade da palavra. Por isso que a bênção de uma mãe também é poderosa. Mas claro que nada se compara à bênção de Deus, Ele próprio. Que é o Cristo, Ele mesmo. Portanto, a bênção de Deus é Ele enviar Cristo para a nossa vida, sobre nós, ao nosso coração. Depois vem oblação. Oblação é o sacrifício. Por que eu terei do Cristo, se não para a oblação, não é verdade? Oblação é ofertório, é a oferta, né? Que Deus receba a nossa oblação, a nossa oferta. O Cristo, ele é oferta. Ele é oferta. Então não adianta apenas meramente receber uma bênção. Eu preciso saber que essa bênção deve tornar-se ofertório. Deve tornar-se ofertório. Ou seja, essa bênção não pode... Eu recebi o Cristo e pronto, estou com Cristo, fico com Cristo. O Cristo é meu. Ah, que legal, tá aqui o Cristo. Vou prendê-lo aqui, entendeu? No meu coraçãozinho, pronto. Não sai mais daqui. Maria não pôde fazer isso, que dirá nós, né? Que dirá nós? Não podemos. Nós temos que fazer do Cristo uma oferta agradável a Deus e agradável ao próximo. Então a oblação é Deus fazendo a sua oferta. Ele próprio é o Cristo como oferta a nós. Ele envia o Cristo, ele tem da bênção. Deixa a bênção para trás, o envio do Filho. Da oblação, que é o ofertório do Filho. O Filho oferecido em sacrifício.
E nós devemos também fazer isso, portanto, né? Se nós recebemos a bênção, nós devemos imediatamente manifestar também a oblação, ou seja, a oferta. Ofertarmos o Cristo ao próximo. E a libação. E a libação, ela tem relação com a oferta sacrificial da bebida. É o derramar. O derramar. Então não basta colocar a oferta na mesa. Eu preciso derramá-la. Não basta o Cristo meramente sendo torturado, chacoalhado. Não adianta chacoalhar o Cristo. Olha o potinho com sangue e água. Não adianta chacoalhar o Cristo. Eu preciso derramar. Libação. Bênção, envia o Cristo. Ofertório, chacoalha o Cristo. Oferta, está ali em ofertório. Dando para os outros, ofertando, colocando à disposição de todos, para que todos sejam ali atraídos, e aí sim eu derramo. Que é quando o Cristo é perfurado e sai-lhe do seu flanco água e sangue. Esse é o ofertório adequado. É por isso que só há libação se há oblação, e só há oblação se há a bênção. E uma bênção só é uma bênção verdadeira quando necessariamente o seu desenrolar, o seu desenvolver é dar substância e carnalidade, manifestação à oblação e à libação também. Vem? E aí fala sobre tocar a trombeta, porque a trombeta era o chamado, né? Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, a igreja, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactantes. Tudo isso tem, claro, simbologia. Por esse momento passarei a largo em relação a isso, porque senão fica muita coisa. Eu com certeza já me passei só aqui nessas falas todas, não é verdade? A ideia é que não nos detenhamos por mais de hora. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: falei já sobre o vestíbulo e o altar, né? Adão, a pele, já falei sobre tudo isso. A veste exterior. Perdoa, e aí choram e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que a tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Falamos sobre a herança ainda no estudo anterior. Infelizmente, ele não foi publicado a tempo. Ontem foi publicado já de noite, de madrugada. Escutem, ficou muito bonito. Eu falo sobre a herança lá, né? E Deus, ele, morrendo para sua própria condição, porque a herança é daquele que recebe algo que ficou. Né? O herdeiro é aquele que recebe algo de quem foi embora. A herança é algo que fica daquele que foi embora. Nós nos afastamos de Deus. E Deus também se afasta de nós. Porque o bem se afasta do mal. Né? Então, Deus não se afasta de nós se nós genuinamente o buscamos. E aí, digamos, eu realmente busco a santidade, mas eu peco em algo. Aí sim sou eu me afastando de Deus. Mas se eu só peco, não dá pra Deus ficar do lado e eu achar assim que não, Deus tá aqui, Deus tá comigo, Deus tá juntinho, né? Não, Deus vai embora também. Deus se afasta. Nós morremos para Deus e Deus morre para nós, por assim dizer, né? Por quê? Porque, gente, imaginem um lugar tendo um assalto. Vocês ficarão para ver? Se tiverem a oportunidade de catar e ir embora, sair correndo para qualquer lado, sumir, evaporar, puf, teletransportar, vocês não iriam? Eu iria, não sei vocês, certo? Eu iria. Só tem coisa ruim acontecendo. E digamos que assim, não é um assalto que, coitado do povo e tal. Não, é só você ali nesse assalto. É só você
Entendeu? Você sabe que tragédias acontecerão porque o povo é cruel, é ruim. Você tenta dialogar, não dá. Você tenta mostrar aquilo que é bom, que é belo, que é agradável, não querem. Você continuará ali por acaso? Não, né? No mínimo, por razoabilidade e lógica de processo, você sairá, tendo a oportunidade. Então não achemos que eu peco, faço um estardalhaço com a minha vida e com a de todos ao redor, e Deus continuará ali do lado falando, ô meu filhinho... E eu tô metendo marreta em Deus, eu tô arrebentando com Deus e com as coisas de Deus, com os bens de Deus. E Deus continuará, oh, minha criaturinha, coisinha linda do Criador. Não, né? Tenhamos juízo, por favor. Tenhamos empatia com Deus. É meio que isso. O povo que acha que Deus tem que aturar tudo, aguentar tudo, ficar do lado de todo mundo, inclusive do demônio, essa pessoa não tem empatia para com Deus. Ela está tendo empatia para com o mal, que não é empatia de verdade, mas empatia com Deus, que é aquele que é benigno, que é bom, que nos salva, que tem da nossa rendição e remissão. Isso a pessoa não quer, não. Ela quer que Deus mude. Porque ela acha que ela sabe o que é bom. E acha que ela é boa porque ela bendiz as coisas. E, portanto, ela é um Cristo. Deus, imagina. Ela é que é um Cristo, que está ali do lado do demônio. Ah, gente, faça meu favor, né? Ai, Nossa Senhora. Então, quer dizer, citei tudo isso para falar da herança, na verdade, para dizer, Deus, nós morremos para Deus e Deus morre para nós, mas algo fica disso, né? Tem a herança. Tem a herança. E, portanto, tem algo que fica dessa morte, desse afastamento, que é aquilo que é o bem, ou seja, a preciosidade, aquilo que ainda tem valor perante Deus, herança de Deus. Que Ele não se esqueça da sua herança, ou seja, dos seus bens verdadeiros. Que não é tudo, é absolutamente todas as criaturas, mas aqueles que são verdadeiramente seus filhos, porque a herança é o bem, é o patrimônio. Ele, enquanto pai, tem direito ao patrimônio. E é algo que lhe diz respeito. Assim como ele sendo aquele que é bom, aquele que é benigno, aquele que dá a bênção, que abençoa e que bendiz, e que tem do bendito, que é o verbo. Tudo aquilo que é herança e que, portanto, em semelhança é agradável, precisa ser restituído àquele que é bom e que é a fonte dessa herança e que, portanto, é o herdeiro. E que é aquele que nós matamos e que morre para sua própria condição, mas que, em verdade, nem morto não está, não é mesmo? Por isso que a parábola sobre os filhos e o pai misericordioso, o pai não está morto, mas o filho pede a sua herança e vai embora. Agora, de quem é verdadeiramente a herança? É do próprio pai, porque nem morto não está. Então, quando o filho volta, ele não traz de volta a herança. Mas entendemos que a herança não era o dinheiro que o filho levou, mas o filho, ele próprio. Por isso que nós somos a herança, como filhos pródigos. E essa é a restituição da herança. E que Deus não esqueça a sua herança, que são seus filhos, ainda que pródigos. Para que as nações não a dominem, né? Não dominem essa herança, para que os maus não dominem os bons. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo, ardor, zelo é ardor, por sua terra e perdoou ao seu povo. Qual é a terra de Deus? Jerusalém, não. Qual é a terra de Deus? Palestina, não. O mundo, não. Planeta Terra, não. Nós somos feitos de barro, do pó da terra.
a nossa natureza é a terra de Deus. É na natureza humana. Pouco importa Jerusalém, Palestina, o caramba. Poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo, Polo Sul, Polo Norte. Não importa. Importa em termos para nós de assimilação da coisa toda. Mas eu digo, o que primeiramente importa é que Deus nasceu na carne humana, na natureza humana, não é na natureza angélica, na natureza arcangélica, seráfica. Não, na humana. Essa é a terra de Deus. E ele se encher de zelo pela sua terra, é ele encher-se de zelo pela nossa natureza. Aquela que ele escolheu para pisar, escolheu para pôr os pés e manifestar-se, para encarnar. Ainda que aqui não tivesse sido manifestado ainda a sua encarnação. Mas essa é a sua terra. Aqueles que ele escolheu. Nós, seres humanos. E aí temos o Salmo 50. Esse Salmo, ele é muito maravilhoso. É um Salmo que já vi padres usando como penitência a leitura, a reza dele. É um Salmo que convém, saibam disso, quando passarem por pecados e forem confessar, caso o padre não passe alguma penitência, que hoje em dia os padres estão assim, né, sem passar penitência, o que é uma... que Deus tenha misericórdia de nós e desses confessores frouxos, não é verdade? Desde o tempo de Santa Teresa e antes, confessores frouxos estamos tendo, infelizmente. Mas caso o padre não passe alguma penitência a vocês, fazer o Salmo 50, de joelho, orando, né, a sério, sentindo, meditando, contemplando o que se fala ali, é uma bela penitência. Aqui ele não está inteiro, tá? É parte dele. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, Senhor, pois pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. É um salmo claro, não requer muita interpretação em termos de... Claro que quando nós vamos para o símbolo, sempre dá para ver muita coisa a mais. Mas ele é muito claro. O mais importante dele é a sua claridade, a sua obviedade mesmo, a sua simplicidade. Né? É o mais importante, que é o pedido. Né? Precisamos da misericórdia de Deus, da piedade de Deus, a imensidão do amor dele, da purificação, da lavação dos pés, o lavai-me todo inteiro do pecado, o lavar no sangue do Cristo, lavar de lava-pés e apagar completamente a culpa. Só Ele pode fazer isso. E aí há o reconhecimento, né? Primeiro nós buscamos a Deus e pedimos para que Ele venha com seus atributos, as suas características até nós. E aí depois há o reconhecimento. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente, como Satanás, né? O vai de retro Satanás. Satanás que se coloca à frente, o pecado que se coloca à nossa frente, como Satã. Por isso que o pecado é de Satã.
em termos de Ele é Senhor disso, né? É Ele que nos instiga a isso ao colocar-se à nossa frente. E quando nós deixamos que Satã passe à frente e esteja à frente na nossa vida, nós também colocamos o pecado à frente. E ele só pode ir para a retaguarda se Deus, com a sua autoridade, assim manda e faz. Então, o meu pecado está sempre à minha frente. Nós vemos o mal, ou deveríamos ver. O bom penitente, ele vê, né? O bom confessor e penitente, ele vê. Que o seu pecado está sempre à sua frente, que ele colocou, então, Satã à frente. É como falávamos do piano. Entre a corda e o pianista, entre a corda e o compositor, o músico, o artista, tem o quê? O raio do martelo. Que a corda fica vendo o tempo inteiro, o martelo. E se alguma outra corda fala assim, olha, existe um pianista que nos toca, sabia? Ele que nos fez, é ele que nos toca, é ele. Nós olhamos para a corda e falamos assim, imagina, é o martelo que está me batendo? Que pianista o quê? Larga a mão de conversa fiada, meu. Você já viu o pianista, por acaso, na sua vida? Ele já apareceu face a face para você? É esse o papo, né, de maluco que o mundo fica. E acha ainda que tem lógica isso. Que tem lógica Deus não existir. Que tem lógica ficarmos com pecado à nossa frente o tempo inteiro e acreditando em algo que, ainda que não seja dito satânico, enquanto obviedade de eu escolho Satanás para regir a minha vida realmente, ou seja, sou um satanista, não, a pessoa não reconhece nem Satã e nem Deus e, portanto, obviamente, quem ganha domínio sobre a vida dela? O pecado ele mesmo, Satã, o martelo, que ela jura de pé junto, que também não existe, muitas vezes. Ainda que tenha aqueles que acham que um mero martelo pode dar conta de ir contra o pianista, realmente. Você fala, cara, é ser muito imbecil e febril da cabeça, né? Nossa Senhora. Olha lá, foi contra vós e só contra vós que eu pequei. Quando o martelo, quando eu, enquanto corda, me associo com o martelo, é claro que o meu pecado reverbera nas outras cordinhas, sobretudo aquelas que terão inclinação a, justamente, pecarem também. Então, ninguém peca sozinho e só em si mesmo, em segredo. É meio que isso, ninguém peca em segredo. Ainda que peque em 4 paredes. Mas é sobretudo contra Deus que pecamos, e só contra Deus, ao fim e ao cabo, porque eu não catei o martelo e bati em outra corda. Eu posso ter influenciado, mas eu não catei o martelo e diretamente falei, vai lá, pá. Não. A minha associação com o raio do martelo, enquanto eu uma corda, é contra o pianista que eu peco. Aquele que está tocando a sinfonia, não é verdade? E portanto, é só contra vós que eu pequei. O pianista, o artista. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. E aí, pede. Então, primeiro há o reconhecimento de Deus. Senhor, venha a mim com toda a tua benignidade, pureza, compaixão. Venha a mim para que haja, da minha purificação, para que haja do perdão. Ele pede o perdão de Deus. E, portanto, em segundo lugar, reconhece o próprio pecado. Reconhece, eu preciso de perdão. Venha, Senhor, com o seu perdão, porque, olha, eu reconheço, eu preciso de perdão. Sou um pecador, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. E em seguida pede aquilo que é resultado, o que ele pretende enquanto consequência, enquanto efeito desse perdão. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, ou seja, é dentro, não são as vestes fora. Não é me dá um corpinho mais bonito. São as vestes dentro, um coração puro e um espírito decidido. E não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito.
Como é que faz para que esse martelo não seja o demônio o tempo inteiro me batendo? Só se for Espírito Santo, o dedo do pianista. Só se for algo que é isso, é de acordo com Deus. E não afastar a sua face para que justamente ele esteja vendo, observando. E caso o martelo vá descer por vontade própria, freie. Não é mesmo? Para que não se faça nada senão aquilo, né? Não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ou seja, para que não façamos nada que não seja da vontade de Deus. Porque tudo que o Espírito Santo nos dá é fazer a vontade divina. Nada mais nem nada menos. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me em espírito generoso. Aí é o retorno. É o retorno. Eu reconheço Deus, peço perdão. Me reconheço pecador. Peço perdão. Reconheço a mudança que eu preciso na minha vida. E o que Deus tem que mudar na minha vida, enquanto consequência, para que esse perdão se efetive. E aí sou aceito de volta de novo. Aí eu tenho a alegria e a salvação, ou a alegria da salvação, a confirmação na generosidade, no Espírito generoso de Deus. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. E então, finalmente, eu volto ao coro divino. Eu volto a ser uma corda que é agradável verdadeiramente aos ouvidos. E que bendiz a Deus, nosso Senhor. E, portanto, restaura a semelhança não só com o Filho, mas também com o Pai, que é aquele que dá a bênção, que é aquele que bendiz, que é aquele que é bom. Porque nós devemos ser como o Espírito Santo, ser como o Filho e também como o Pai. Não tenhamos dúvida alguma disso. Não é só o Cristo. E nos tornarmos um Cristo. É nos tornarmos também um Pai. Só manifesta o Cristo, aquele que é Pai. Reconciliai-vos com Deus. É agora o momento favorável. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Também outra passagem clara, claríssima, né? É no presente, não é no futuro, não é amanhã, depois de amanhã, é agora, é já. A nossa reconciliação. Jejum, quaresma, hoje, quarta-feira de cinzas. É a hora que se começa, então, é o reconhecimento de estamos mortos. Autópsia. Autópsia revela jejum. Jejum. Vazio. Porque agora é o momento favorável para que sejamos o quê? Absorvidos. Para que Deus... Se alguém fizesse uma autópsia também em Deus, coloquemos assim, no corpo divino, encontrasse o jejum também em jejum, vazio. Porque o que isso significa? Significa que aquilo que precisa ser excretado, será excretado, foi excretado, está em vias de ser excretado. E o que precisava ser absorvido,
foi absorvido. Por isso que, né, jejum, ele remete a isso, a capacidade de excreção daquilo que é preciso pôr para fora e de absorção daquilo que é preciso ter dentro. E por isso que é agora o momento de reconciliação. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Em dia de quarta-feira de cinzas, é hoje todo dia, no presente, quando nós entendemos essa lógica. Esse dia, ele é arquetípico. Então aproveitem, porque este dia é o dia propício, em específico dentro de todo o calendário litúrgico. Essa época de quaresma é a propícia. Vem, é a época de jejum. É a época que é para separar joio de trigo. O que fica e o que vai, agora começa. Agora começa, porque Deus é maravilhoso, é de baixo para cima. O nosso corpo é de cima para baixo. Deus é maravilhoso, ele é de baixo para cima, porque ele nos eleva, não é verdade? Tira aqueles que estão embaixo e vai subir. Não é? Então, agora que está começando. Começa no intestino. O que eu falei de intestino? Quem é aquela, né, ou o signo daquela que é responsável pelo intestino? A Virgem. É nela que começa. Então, no intestino, algo começa, meus caros. No jejum, na quaresma, algo começa. E é agora a hora. Não é amanhã ou depois. É agora o momento favorável e o dia da salvação. Porque se eu não sou absorvido desde já, de uma forma mariana, pelo intestino divino, gente, então eu não chegarei no Gólgota, que é a cabeça. Vocês veem, começa no intestino para chegar onde? Onde chegou o Cristo? No Gólgota, na cabeça. E eu não posso chegar com merda na cabeça. Vocês me desculpem escrachar aqui a palavra, mas é isso. Não dá para chegar com estrume, com merda, com fezes na cabeça. Não dá para eu achando que minha vida sendo um lixo, eu chegarei no Gólgota. Não chegarei. Então quer dizer, a nossa vida até ontem, festa, carnaval, carne, era estrume, era cocô. Tá certo? Cocô. Aí Deus pegou e fez o quê? Absorveu isso. Isso é insano. Se alguma pessoa catar fezes e colocar de volta no seu próprio corpo, nós falaremos que essa pessoa é insana. Não façam isso. Por isso que o que Deus fez, nenhum homem, nem um anjo poderia tê-lo feito. Só Deus de fato pode fazê-lo. Deus. Porque, obviamente, Deus não tem esses limites corpóreos como nós temos. E, portanto, o que em nós está absolutamente verticalizado e hierarquizado de tal forma que o meu intestino é para pôr para fora as fezes e não para absorvê-la, em Deus, essas coisas estão aplanadas. Aplainadas. Ou aplanadas? Aplainadas, creio que seja o certo, né? Ou aplanadas, não, é aplanada, de plano. Enfim, me perdoe. Em Deus, o que em nós está vertical, porque é queda, porque, né, de cima, cai, cai. Porque a nossa verticalização do corpinho não é algo bonitinho. É sintoma da nossa queda. É meio que isso. Quem que sobe às alturas? As aves. Para subir às alturas, as aves sobem assim? Não, né? Elas horizontalizam aquilo que é vertical para que possam subir. Deus é como uma ave. Deus é como uma ave neste aspecto. Certo? Dentre os apóstolos, quem é o que tem relação com águia? São João. Em termos astrológicos, São João também tem relação com o quê? Com escorpião. O escorpião também tem um corpinho horizontal aqui. Só que qual é a diferença com o escorpião? Que o rabo dele, que tem o ânus,
bem em cima e o aguilhão bem na ponta, é morte. Porque ele está exaltando aquilo que é degeneração, que é fezes, né? Ele está fazendo com que as fezes cheguem à cabeça por gnose. Sabe esse papo? Gnose, que nasceu de dentro da comunidade de São João, aliás? Então, né? É a galera que acha que vai pegar cocô e colocar para o alto como se fosse cabeça por vontade própria. Aí eu pergunto, é burrice ou não? Não é assim, chega a ser risível. Chega num ponto que você fala, cara, acho que, sei lá se Deus se ofende, porque é tão idiota, é tão idiota, é tão idiota, que é isso. Que eu nem sei o que faz. Assim, você se cala diante de tamanha idiotia das pessoas, né? Porque tá dado na natureza que não é assim. Está exemplificado. Basta ter um pouquinho de cérebro, né? De massa cinzenta no alto e não o ânus no alto. Basta ser massa cinzenta e não o ânus no alto. Mas essa galera realmente tem a bunda no lugar da cabeça, né? Meio que isso. Me desculpem escrachar, mas é isso. Não dá para esperar algo diferente. O que devemos esperar não é que essas pessoas mudem meramente, mas que de fato Deus nos aparte de tudo isso, não é mesmo? Que Deus tome de volta a sua herança, os seus bens. E o resto fique aqui, né? Que as águias subam e os escorpiões rastejem. E São João tem relação com isso por quê? Porque é a nossa possibilidade, porque claro, a gente começa a águia voando, lindos, maravilhosos. Não, né? Ninguém começa lindo, maravilhoso voando. Sabendo que há que se horizontalizar para voar. Ninguém nasce sabendo isso. Isso é para quem Deus verdadeiramente dá. Não é qualquer um, portanto. E por isso que não adianta que não é o passo a passo todo da própria gnose que levará. Gnose é a galera que acha que é águia, acha que, não, eu vejo as coisas superiores. E aí, na prática, faz o caminho inverso de eu vejo as coisas do alto e vai para o escorpião. E coloca o ânus na cabeça. Ah, tem que subir o estrume, tem que subir o cocô, as fezes. Ah, é só levantar então o rabo para o alto. Pronto, subiu, olha. Ah, por obra própria, super-homem. É isso, né? Você fala, gente, como é que consegue ser tão burro? Não sei. Enfim, né? Imaginem o diabo que não é de burrice. Nossa Senhora. Que é o pai dessas coisas todas, né? Ai, ai. É patético. É realmente patético. Todo esse... Ai, tudo isso. E graças a Deus, São Paulo nos mostra então o contrário. Não é verdade? Aliás, a liturgia de hoje mostra o contrário. Nós, ali sendo absorvidos pelo intestino, vamos subindo até chegar ao Gólgota. Mas tem que haver a separação, porque então só entra, assim como só sai lixo, só entra se for puro. Só entramos de fato em comunhão com Deus, ou seja, entre aspas, no corpo de Deus, em comunhão com Deus, se formos puros. De nós só sai o que é impuro. Para ficar tem que ser puro, ter uma função de pureza. Nós ainda absorvemos e ficam em nós muitas impurezas, microplásticos, isso e aquilo, venenos, porque nós não temos capacidade verdadeira de separar tudo, absolutamente, e excretar absolutamente tudo. Os filhos de Deus têm, tá? Os filhos de Deus, eles podem beber veneno e não morrerão, porque o seu corpo será realmente santo num tal grau que qualquer coisa que lhes entre, aquilo que é mal será posto para fora imediatamente.
E, portanto, só é absorvido aquilo que verdadeiramente há de bom. O mal não é absorvido mais. Mas a nossa vidinha banal, porque somos santos, não estamos sendo, mas buscamos, queira Deus que ainda alcancemos. Quando buscamos, entendemos que Deus, como sendo santo dos santos, ele não absorve o mal. Então, mesmo quando tentam lhe injetar veneno, ele só põe para fora. Simples assim, né? Horas. Para sermos absorvidos, portanto, pelo intestino divino, eu preciso de jejum. Não troquem o jejum por outras coisas, meramente. Façam outras coisas, outras penitências. Façam outras penitências. Não troquem o jejum. Ele é arquetípico. A igreja está falhando nisso. Ele é arquetípico. Ele não pode ser deixado para trás. É ele que imediatamente tem relação. Isso é igual deixar o trigo e a uva, o vinho, para trás e achar que o corpo de Cristo se manifesta em qualquer pedaço de pão. Não importa. Não. Se manifesta em qualquer bebida. Não importa. Não, meus irmãos. Não. E essa absorção, ela se manifesta pelo jejum. Jejum. Pelo jejuno. Pelo intestino divino. Então estejamos preparados. Busquemos isso. Fiquemos na abstinência de carne. Deixai-vos reconciliar com Deus. Em nome de Cristo nós vos suplicamos. Nós só não somos absorvidos, reconciliados. O que é o conciliar? É o concílio. É a reunião. Eu só não sou reunido com Cristo, com Deus, porque nós não deixamos. Porque eu não deixo. Porque eu continuo me entuchando comida. Eu continuo sendo veneno. Opa! Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não ressoa que ressoa sem precisar de martelo, o martelinho batendo nele, ou seja, não precisa de pecado, do peso, do martelo, disso tudo. Ele está em contato direto com Deus, com o dedo de Deus, diretamente, aquele que é a harpa. Fez-se pecado por nós. Aquele que era harpa tornou-se piano por nós. Começou a tomar marretada. Tomar marretada e marretada e marretada por nós. Para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. O que é tornar-se justiça de Deus? A justiça, ela é responsável pelo vigor das leis, pela manutenção das leis, efetivação das leis, organização das leis. Nós já vimos o que são as leis. Leis, legere, tem relação com as escolhas, com a leitura e, portanto, também com a escrita. É aquilo que eu escolho ler e escrever enquanto justiça de Deus. As palavras. Uma palavra basta. Serei salvo. Tornar-se justiça de Deus é tornar-se aquele que é escritura de Deus. É livro de vida de Deus, porque a lei de Deus é a palavra que é Cristo. Por isso que ele não veio revogar, mas dar pleno cumprimento às leis. E por isso que ele nos dá novas leis, porque ele é lei. Ele é misericórdia e ele também é lei. E quando nós nos tornamos justiça de Deus, nós nos tornamos aqueles responsáveis pela lei. E, portanto, aqueles que escrevem e falam, aqueles que têm da palavra, das escolhas.
Por isso que Deus Pai, Ele é justo. Absolutamente. E é por isso que vem dele toda a lei e toda a misericórdia. E por isso que é dele o juízo. E Cristo o juiz, nosso, advogado, defensor também. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Esse dia de hoje, quarta-feira de cinzas, é uma graça de Deus. Quaresma é graça de Deus. Cristo ter vindo e ido para o deserto é graça de Deus. Não joguemos fora essa oportunidade. Ter do jejum é graça de Deus. Essa autópsia que está acontecendo hoje é uma graça de Deus. A absorção e excreção que acontecerá a partir de hoje, para que cheguemos ao Gólgota, é graça de Deus. Não joguemos fora isso, porque isso vem do alto e não dos homens, eles próprios. Ou nós mesmos. No momento favorável, eu te ouvi. Nós, enquanto corda, falamos, Deus nos ouviu. E no dia da salvação, eu te socorri. E Ele, de fato, nos socorreu. Nos salvou. E o momento favorável é sempre agora. E o dia da salvação é agora. Em que há a separação e a assimilação. O dia da salvação não é lá na Páscoa. O dia da salvação não é lá no juízo final, lá no Apocalipse, lá no Gólgota, lá na Páscoa, lá quando morrer o Cristo ou quando ressuscitar. Aquele não é o dia da salvação. O dia da salvação é desde já. Está começando, meus caros. É agora. Ou vai ou vai. E quem não for, é a velha história, vai ficar. Redundância, né? Ficará. E haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Quando se diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes, nós lemos aqui na primeira leitura o quê? Que a choro são as lágrimas, gemidos, o ranger de dentes. Mas, em primeiro lugar, o jejum. Que nós devemos nos voltar a Deus de todo o coração, com toda a força do nosso coração, de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Qual é a diferença com o inferno, meus caros? Em que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Vejam, choro é diferente de lágrimas. Ranger de dentes é diferente de gemido. Mas, né, quem range os dentes, quem geme, usa a voz. Usa a corda vocal. Quem geme, usa a corda vocal, mas está trancado pelos dentes. Eu ranger. Na verdade, não é nem gemer, né? Não usa nem a corda vocal, porque ranger de dentes é a bateção de dente, né? Porque não terá mais voz. Aliás, essa é a diferença, é verdade. Não terá mais voz, não tem corda vocal, não é uso de corda vocal. Ranger de dentes não é uso de corda vocal, e por isso que se distingue do gemido. Assim como o choro, né? O choro é o pranto, é o desespero. As lágrimas, elas são consciência. Quem tem das lágrimas é aquele que tem minimamente ciência daquilo que aconteceu. Certo? Agora, o choro não, o choro é desespero. O choro não tem discernimento de lágrima a lágrima. Não, é aquela coisa convulsiva de você chora. Não tem discernimento de unidade. Mas vocês veem que tem paralelo? Agora, no inferno não tem.
o contrário de jejum, né? Banquete. Não tem. E mesmo que alguém falasse, não, olha, choro tem relação com lágrimas, ranger de dentes tem relação com gemido. Falta o jejum. E por isso que por mais que chorem, e por mais que ranjam os dentes, e ainda que isso fosse uma sinfonia agradável aos olhos e ouvidos, ainda assim, não há a possibilidade do jejum. Porque o jejum é da carne. E a carne refere-se a essa encarnação de agora, nesse instante palpável. E é por isso que o sofrimento no inferno, ele não é meramente do corpo, ele é sobretudo da alma. Por isso que ele é excruciante, porque é um sofrimento de alma. E aí não tem possibilidade de jejum, de falar, agora me absterei daquilo que preciso. Não, passou a hora. Por isso que não haverá possibilidade de resgate dessas criaturas. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então saibamos, é agora a hora de jejuar, deixar de chorar e ter das lágrimas, de discernimento das dores que são adequadas, e parar de ranger dentes, ficar batendo o dentinho, e ter de um gemido em que quando você geme, você sussurra, né? E você quer o quê? Palavra. Aquele que geme, ele quer colocar em palavra e não consegue. E, portanto, ele quer palavra. É agora a hora. É hoje o dia. Não é amanhã e não foi ontem. É agora. E em termos de calendário, é agora mesmo. O tempo propício. Arquetipicamente falando. Não fujam a isso. Aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai
que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo finalmente se faz claro. Aquilo que é posto para dentro não é facilmente observável. Só o vê aquele que absorve, aquele que recebe, aquele que põe para dentro. O que eu ponho boca adentro, todos veem. O que eu, acaso, colocasse intestino dentro, ninguém veria. Ou não deveria vê-lo. A absorção começa em silêncio e às escondidas. Não é boca para sair, todo mundo vendo, para depois eu ir no banheirinho, no piniquinho escondido, pôr para fora. É pôr para dentro, às escondidas, e quando chegar no Gólgota, aí sim é para que todos vejam. É por isso que a vida cristã e a vida do próprio Cristo começa no oculto, oculta. Mesmo a sua missão, o seu apostolado público. Não falem por aí. Não contem aos outros. Guardem silêncio. E o povo não se continha, é claro. Porque a hora, de fato, do silêncio total já havia passado. Agora, Cristo no deserto é ele sozinho. Ele é a besta. Joio e trigo. Fezes e nutrientes. O que entra e aquele que sairá. Mas o demônio não sai, então, pelo próprio intestino. Se não bastava o deserto. E não basta. Se não bastavam os judeus, as 12 tribos, e não bastam. Se não bastava Maria, e não basta. É preciso que chegue ao Gólgota. Porque verdadeiramente, quando há absorção e manifestação do bem, publicamente, aí sim, pela parte de cima, é aí que aquele mal que se conserva ainda lá embaixo é expulso de vez, de fato. Expulso de uma forma que, inclusive, nem todos veem. Ninguém viram o Cristo pregado na cruz. Ninguém viu Satanás saindo. Ninguém viu Satan Lúcifer sendo vencido. Mas uma hora todos verão, no juízo público. Todos verão. Então a expulsão também se dá no oculto. Hoje. Um dia virá a público. E desde já é também público a quem tem olhos e ouvidos. Que ouçam, que vejam. Por isso que a justiça, lembram-se, acabamos de falar, justiça, leis. Justiça é aquele que tem da lei. Da leitura. Me perdoem. Desculpa. Justiça é aquele que tem da leitura, da palavra, da escrita, do registro, e, portanto, do livro de vida, e, portanto, não praticar a nossa justiça na frente dos homens só para sermos vistos. É isso, não manifestarmos a palavra
na frente dos outros, só para falar então, olha, sou um Cristo, hein? Ó, sou um Cristo, hein? Sou santo, hein? Ó. Não. O próprio reconhecimento será recompensa, né? Porque isso é não fazer o processo do oculto para cima, mas sim de cima para baixo. É queda. É queda. Será absorvido por quem? Pelos homens. E não por Deus. Vem. É bonito o que Deus fala, né? A justiça, ele fala da justiça. Ele fala da esmola. Ele fala da oração. E fala do jejum. São 4. São 4. Mais uma vez, justiça. A justiça tem que ser oculta. A oração tem que ser oculta. A esmola, depois vem a esmola. A justiça tem que ser oculta. A esmola tem que ser oculta. A oração tem que ser oculta. E o jejum deve ser oculto. Em ocultamento. Para que haja a absorção. São 4 elementos. Quarentena, quaresma, quarta-feira de cinzas. Tudo 4. Tudo 4. Aliás, deixe-me falar também uma outra coisa sobre o jejum. O jejum, vejam só, ele, aqui que está, ele é 40% do intestino delgado. Que coincidência, né? Nossa, que coincidência, é um acaso. Coincidência. O jejum ser 40% do intestino delgado. Aquele que absorve nutrientes e água. Aquele que é responsável pelas substâncias lipofílicas, que tem relação com a gordura, e com a proteinase, que é para a digestão final de proteínas. A digestão final de proteínas. Hoje é final da festa da carne. Carne, proteína. Olha só que gozado. Quatro são, portanto, as características. 40%, quarentena, quaresma, quarta-feira, quarto dia. 4 as características. Justiça em oculto. Esmola em oculto. Oração em oculto. E jejum em oculto. Quaternário. Ter essas coisas em oculto, como quem tem da terra, da água, do ar e do fogo em oculto, é começar a sua vida como ninguém, como anônimo. É começar realmente do zero, de baixo, como escravo, como serviçal. É começar como pó. Terra, água, ar e fogo em oculto. É começar pequeno. E não como uma grande tempestade e tal, como um grande oceano e um fogo de uma fogueira enorme. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. Por isso que o Cristo, a vida dele, é daqueles que vão crescendo. É preciso que eu diminua para que ele cresça.
São João o Batista, ele tem relação com os 4 elementos. Ele tem relação com a fogueira de São João, com aquele que caminha no deserto, a voz que clama no deserto, grão, terra, voz, pneuma, vento, ar. E aquele que batiza, água. E é preciso que ele diminua e se torne oculto. E ele termina decapitado, arrancam-lhe a cabeça Herodes, por conta de Herodíades, através de sua filha Salomé. Por que é necessário que São João seja decapitado? Porque a absorção dele não chega. A absorção dele, ele não é aquele que fará chegar. Por isso que ele fala, não sou eu o Messias. Não sou eu. Eu não sou. Porque a cabeça dele não é o suficiente para, nessa absorção de 4 elementos, ele é o reconhecimento dos 4 elementos. Reconhecimento. Mas a absorção é no Cristo. Ele precisa diminuir. Porque se ele chega lá inteiro, ele não será adequado. O Gólgota adequado. Então arranca a cabeça fora. Arranca a cabeça fora. E não é que Herodes estivesse certo. Nossa, então Herodes estava certo, ele fez um favor a Deus. Não. Não. Ele é como um martelo. Por conta da queda, inevitavelmente, este martelo bateria em São João. Mas olha que sinfonia! Olha como Deus é perfeito! Não é agradável aos ouvidos, meus irmãos? E não só aos ouvidos, mas também ao coração. Por isso que, quando Cristo ele se refere a tudo isso, é para começarmos no oculto, no anonimato, na pequenez, no apequenamento, nas pequenas coisas. É para começarmos em São João Batista, pedindo batismo, tendo daquilo que é adequado, em termos de sermos um discípulo dele, ele aponta para o Cristo. André era discípulo dele, Filipe também. É assim que eles conhecem e passam a acompanhar o Cristo, se interessam pelo Cristo, primo de São João. E chamam até São Pedro. Encontramos o Messias. Vejam só. Messias, aquele que é absorvido. Aliás, melhor, me perdoem, aquele que absorve. Porque o teu Pai que está no oculto reconhecerá. Ninguém chega ao Pai sem mim, diz o Cristo. Ninguém chega ao Pai sem ele, o Filho. 4 elementos, matéria-prima, mater-prima. Quem é a matéria-prima também? É São João que pariu o Cristo? Não. São João é o lado espiritual, masculino, de ativação daquilo que Maria é em passividade feminina de recepção. Por isso que quando ela fica grávida, concebe o Cristo, ela vai ter com Isabel. E São João dança em seu ventre, porque ele reconhece nela a sua própria exaltação. Maria também é 4 elementos. Também dava esmolas, jejuava, tinha da justiça, oração, orava, jejuava, dava esmolas e era justa. E até hoje o é, com certeza, ainda que já sem necessidade de jejum, etc. Mas, é o tempo todo o Cristo nos ensinando a ir até Ele, a irmos até Ele e chegarmos ao Pai como? Ele nos levará. Porque recebemos dos 4 elementos através de Maria e de São João. Mas isso basta? Não.
Quem que São João apresenta? O Cristo. Quem que Maria pare? O Cristo. 4, que me apresenta o Cristo. E o Cristo me leva ao Pai. É em Cristo que todas as coisas são elevadas. Então, mesmo ainda em oculto, em anonimato, mesmo ainda não tendo chegado no Gólgota, Cristo já sabe. O Pai receberá. Porque se nós fazemos e começamos o processo em oculto, no jejum, na absorção, no intestino, em Maria, em São João Batista, no apequenamento, no aniquilamento, no pó. Se nós temos disso, então o teu Cristo crescerá. O teu Cristo, ele o levará a teu Pai. Ué. E por que o Cristo fala, né? O teu Pai, o teu Pai, o teu Pai. Porque assim como nós somos um Cristo, todos nós, cada santo que já passou nessa terra é um Cristo. Um Cristo, não é o Cristo. Um Cristo. Nós também temos um Pai. Nós somos corpo místico de Deus em totalidade. Deus não é múltiplo, não se reparte em termos de existem vários deuses repartidos. É uma única realidade. E se nós somos corpo místico de Cristo, nós somos corpo místico também de Deus Pai. Através de uma realidade paternal que nos cabe. Buscando um Pai. E tendo dessa conversa com aquilo que nos cabe da participação mística no Pai. É um convite, meus caros, a que subamos. É um alerta. Há uns que entram, então, visivelmente. Há outros que entram em segredo, intestinalmente, ocultamente. Esse é o apropriado. É assim que Deus entrou no mundo, em oculto. Pelo intestino, pela Virgem, o coração do intestino, o centro do intestino. Intestino delgado tem 3 partes. Qual é o central do intestino? A parte central, o coração do intestino, o jejuno. E, portanto, meus irmãos, caminhemos. Jejuemos. Tenhamos do jejum, das lágrimas, dos gemidos. Tenhamos do jejum, das esmolas, da justiça e da oração. Tenhamos da quaresma de maneira adequada. E saibamos, arquetipicamente, a quaresma está imediatamente atrelada à carne, proteína. A manutenção de gordura e de proteína e absorção de água do corpo. E ela também absorve carboidratos. Vejam, está tudo bem fazermos uma abstinência e uma penitência que tenha relação com a nossa vida pessoal. Mas não deixem de lado a penitência que é coletiva, que é a abstenção de carne. Fiquem sem carne. É por apenas 40 dias. Passará rápido. Ninguém morrerá nem ficará anêmico por conta disso. Mas caso passe mal, volte a comer com muita moderação. Mas tentem. Tenham culhão. Tenham virilidade. E tenham assertividade na vida. Nada é à toa. Nada é acaso e nem sem significado. Muito menos nessa vida o que está na Bíblia. Lá é significação pura.
Então imitemos a vida do Cristo, de fato. Uma belíssima quarta-feira de cinzas a todos. Do pó viemos, que ao pó voltemos. E que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Lembro mais uma vez que isso não é uma homilia e que, portanto, é necessário ir à missa. Um beijo na testa e até amanhã, se Deus assim quiser e permitir que seja, é claro.